Por que será que tantas crianças vistas como destemidas, seguras, confiantes e até carismáticas crescem e acabam se sentindo perdidas, ansiosas e completamente insuficientes? Elas pareciam estar à frente dos outros, eram incentivadas, elogiadas, chamadas de líderes natas, e ainda assim, em algum ponto do caminho, essa autoconfiança se desmanchou em insegurança e a liberdade virou cobrança. Agora, muitas dessas crianças que antes pareciam ter futuros tão promissores estão se sentindo totalmente fracassadas como adultos. Elas vivem adiando decisões, se sentem estagnadas, se comparam o tempo todo, ficam presas em ciclos de procrastinação e confusão. E o mais angustiante, não conseguem entender por que se sentem assim. Porque por fora, tudo ainda parece normal. Continuam funcionais, ainda têm potencial, mas por dentro existe esse vazio, uma sensação de estar ficando para trás, como se todos estivessem avançando e elas estivessem travadas. E sim, existe uma explicação para isso. Muitas dessas crianças cresceram com uma confiança que não foi construída em uma base sólida de autoconhecimento, mas sim em validação externa e uma ausência de consciência real sobre os desafios da vida, levando a comparações desenfreadas, o que piorou muito com as redes sociais. Então vamos falar sobre por que isso acontece e, mais importante, como reverter esse processo. Porque isso não é sobre fracasso pessoal, é sobre um modelo antigo de viver que não funciona mais. E se você entender como esse modelo foi formado, pode finalmente deixar ele para trás. Quando a gente é criança, nossa noção de confiança é simples. A gente se sente bem quando é incentivado, quando recebe atenção, quando vê os adultos sorrindo ou elogiando algo que fizemos. E se uma criança demonstra atitude, coragem ou espontaneidade, logo ouve frases como: "Você é demais, você vai longe, você é um líder nato", e isso se torna parte da sua identidade. Por um tempo, isso parece ótimo. Essa imagem de criança confiante garante aprovação, admiração e destaque. Você não precisa refletir muito, não precisa provar muito. As comparações são mínimas, sua referência são seus pais, um professor ou algum colega. Mas aí é que tá a pegadinha. Essa confiança foi construída em cima de respostas externas e não em uma base interna sólida. A mensagem que você internaliza sem perceber é algo como: se eu sou confiante, tudo deve fluir naturalmente. E é exatamente essa crença que pode começar a desmoronar sem você nem perceber na vida adulta. Porque quando algo exige esforço ou quando sente medo, você trava ou fracassa. Aquilo não parece uma dificuldade normal. Parece um sinal de que você não é mais quem os outros esperavam que você fosse. Então, ao invés de encarar os desafios, você começa a fugir deles. Você só se arrisca quando sabe que vai dar certo. Só se expõe se tiver certeza do retorno. Vai evitando o incerto, o desconfortável, o novo, e a sua vida vai perdendo a graça. Você se agarra nas zonas seguras, se apega a um controle que não existe. E aí, enquanto os outros estão tentando, errando, se desenvolvendo, você se sente travado em uma versão sua que já não dá mais conta da realidade. Aquela criança destemida virou um adulto que vive com medo de falhar, porque o que está em jogo não é só o erro em si, mas toda a identidade que foi construída sobre essa imagem de você é confiante, então você dá conta. E é aí que começa o ciclo de comparação. Agora você não tem mais meia dúzia de pessoas para se comparar, você tem o mundo inteiro. As redes sociais te colocam frente a frente com milhares de vidas editadas, carreiras impecáveis, pessoas super produtivas, felizes, que sabem o que estão fazendo. E no meio disso tudo, você sente que perdeu o rumo, tanta informação, tanta opção, tanta referência, e você começa a se perguntar por que você não consegue avançar. E se sente um fracasso. Mas não é falta de capacidade, é excesso de ruído. Você não cresceu com as ferramentas para lidar com isso. Quando era criança, não precisava decidir entre 15 caminhos de carreira, nem se comparar com alguém que está lá em Bali, outro em Nova York, o outro lançando um curso milionário aos 23 anos. Só que agora essa pressão existe e você sente que está falhando, mas não tá. O que falhou foi o modelo que você aprendeu, porque ele nunca foi seu. Era um reflexo dos outros. E por isso te consome de uma forma profunda. Você tenta compensar. Você quer voltar a se sentir capaz, então passa a consumir
ainda mais conteúdo, mais cursos, mais vídeos sobre produtividade, mais listas de metas, e tudo isso te deixa mais perdido ainda, porque você está tentando resolver um problema emocional com estratégias intelectuais. Está tentando restaurar uma confiança com base em performance, quando o que está em colapso é a sua relação com você mesmo. E aí, em vez de acolher sua insegurança, você nega que ela existe. Então, como você pode mudar isso? O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é abandonar essa identidade de criança confiante. Não porque ser confiante é ruim, mas porque manter sua autoestima baseada em como os outros te viam no passado é um veneno disfarçado de qualidade. Quando você se sente obrigado a corresponder uma imagem antiga de si mesmo, você se impede de ser real. E a verdade é que hoje você é outra pessoa, com dúvidas, com dores, com falhas, aprendizados, e tá tudo bem. A solução não tá em parecer forte, tá em construir uma força nova de dentro. Uma força que vem do compromisso com o crescimento, não com a perfeição. Eu sei, é difícil, mas é real. Você começa a se perguntar menos o que vão pensar e mais o que faz sentido para mim. Começa a aceitar que vai errar, que vai parecer muito bobo às vezes, que vai se frustrar, mas que nada disso define o seu valor. Porque o seu valor não tá em acertar sempre, tá em continuar tentando. Viu, Jéssica? Viu, galera? A velha identidade dizia que seu valor vinha de ser corajoso o tempo todo. A nova lembra que seu valor vem de ser humano, e humanos têm medo, humanos travam, humanos se confundem, mas continuam. E isso é o que importa. Então, se parte disso fez sentido para você, se você se identificou nesses padrões ou sentiu algo se encaixar que você não conseguia explicar antes, deixa um comentário e me conta o que mais te tocou. A verdade é que você não tá sozinho, e às vezes dar nome ao que tá te travando já é o primeiro passo para você deixar de se sentir um fracasso. Um forte abraço e até a próxima.